Olá, meu nome é Thales, eu sou mestre de RPG há mais de 10 anos e hoje eu vou fazer o meu primeiro vídeo no YouTube que vai ser sobre design de criaturas e desenvolvimento de criaturas para inserir melhor elas no mundo fictício, seja para um livro, seja para um RPG ou seja para algum outro interesse qualquer. A ideia desse vídeo é fazer várias perguntas em diversos tópicos para ir refinando, desenvolvendo e aprimorando uma criatura para inserir ela melhor no mundo à sua escolha. Eu vou primeiro abordar os tópicos que eu vou cobrir e algumas perguntas e a ideia geral de cada um desses tópicos, e depois eu vou passar um exemplo de uma criatura e o desenvolvimento dela para inserir ela melhor no mundo. Bom, então, começando com guia, você vai precisar de algum pontapé, alguma ideia única, que faz essa criatura ser diferente das outras e, portanto, faz ela ser especial e diferente do resto das criaturas do mundo. Esse é o pontapé inicial para você criar essa criatura, e logo depois disso você vai ter alguma coisa para trabalhar em cima. O que faz essa criatura especial? Essa é a primeira pergunta. E, em sequência você vai ter perguntas em relação à categoria e a tamanho da criatura. Ela faz parte de algum reino específico das espécies, por exemplo, é uma aranha, é um mamífero, é uma planta, é um humanoide, é alguma aberração, ela se enquadra em alguma categoria de criaturas já existentes? É dracônica? Não sei. E em sequência então tem o tamanho dela. Ela é pequena, mais ou menos, grande, imensa, que seja, qual é o tamanho dessa criatura e para definir melhor também como ela vai se tratar com o resto do mundo. Esses são os passos básicos, né? Então, em seguida, nós temos então a fonte de energia, que é o tópico que aborda como que essa criatura se mantém no mundo e consegue fazer ações, e consegue alterar as coisas, e consegue continuar vivendo, né? Todas as coisas dos nossos mundos em geral, elas utilizam alguma energia para conseguir se locomover, para conseguir andar, para conseguir se reproduzir, para conseguir sobreviver. E a pergunta é, da onde que vem essa energia para essa criatura andar? Para essa criatura fazer o que ela está fazendo? E então você pode ter, por exemplo, calor, comida, tipo carne, plantas ou coisas desse tipo. Pode ter energia psíquica, pode ser que ela se alimente de oxigênio, pode ser que ela se alimente de energias divinas, pode ser que ela tire energia de algum outro lugar muito estranho que só faça sentido no seu mundo, como por exemplo dos sonhos. Em sequência nós temos os sentidos. Como a criatura ela se situa no mundo e consegue perceber as outras coisas. Ela tem visão, ela tem audição, ela tem tato, ela consegue sentir vibração, ela consegue ver auras mágicas, ela consegue sentir alguma energia diferente do teu universo. Como que essa criatura percebe o mundo, como é que ela lida com esse mundo a partir dessas coisas, né? Esse é o tópico dos sentidos, né? Em sequência nós temos as defesas e as habilidades dessa criatura. Como que essa criatura vai se garantir no mundo? Está cheio de outras criaturas que constantemente entram em conflito com ela e põem a teste a habilidade dessa criatura continuar sobrevivendo. O que faz com que essa criatura perdurou e continue vivendo? Como é que ela se defende de outros problemas? Como é que ela lida com os problemas? Como é que ela anda? Como que ela adquire a energia que ela tem? Coisas desse tipo. Em sequência nós temos o bioma. Onde que essa criatura habita e por que motivos? Por que ela vive em certa região e não em determinada outra? Por que ela consegue sobreviver num ambiente específico e não em outro? Essa é uma questão de biomas em geral. E agora entramos no tópico de organização social. Como que essa criatura se comporta em relação a outras criaturas da mesma espécie? Ela gosta de ficar perto de criaturas da mesma espécie? Elas se ajudam em coisas para, por exemplo, caça ou defesa ou o que seja? Eles têm prazer em ficar com coisas da mesma espécie? Há alguma energia diferente? Como é que eles andam em geral? Eles se agrupam em grupos pequenos, grandes, não se agrupam? Se organizam como colônias? Fazem sociedades mais complexas? E ainda, como é que essa criatura reage a outras criaturas de outras espécies? Ela tem alguma criatura que se alia a ela ou tem uma relação simbiótica? Como que se estabelece essa criatura como social, né? Em seguida, então, nós temos reprodução e ciclo de vida. Como que essa criatura consegue se perpetuar no mundo? Ela põe ovos, ela engravida,
ela secciona e cria um outro pela parte que caiu. Como que essa criatura cria outros da mesma espécie depois, se é que faz isso. Se tem mais de um sexo, se é macho, fêmea, talvez tenha um terceiro, se não tem sexo, é sexuado, o que seja. Como que essa criatura se reproduz, quais são os ciclos de reprodução, quão frequente acontece essa reprodução. Essas coisas ajudam a situar a criatura conforme e setar e colocar comportamentos diferentes dessa criatura de acordo com a reprodução dela, inclusive com estágios de vida, né, com ciclos de vida dela. Por exemplo, ela nasce uma lagarta e vira uma borboleta, ela é uma versão miniatura que vai crescendo conforme vai passando o tempo. Como que são os ciclos de vida dessa criatura? Nasce um bebezinho, depois passa uma fase adolescente, uma fase adulta, onde tem outras coisas acontecendo no corpo dessa criatura. E um outro tópico que vem logo em seguida, então, são os comportamentos, completamente associado a esse tópico anterior. E eu acho que, inclusive, é o tópico mais crucial para esse vídeo, para, inclusive, inserir a criatura no seu mundo, que o que importa é como essa criatura age no seu mundo para você narrar ela e utilizar no que for que você esteja fazendo. Como é que ela impacta o resto do mundo? Quais são os comportamentos que ela toma? Ela tem alguma atitude específica noturna, diurna? Ela caça de uma determinada maneira? Ela tem um período de reprodução que faz ela agir de uma maneira diferente? Como que ela se comporta? E como que ela impacta o resto do mundo com o comportamento dela? Isso eu acho que é a parte mais crucial da criação de uma criatura e a utilização dela, que é como ela impacta o resto do mundo, que é o que é mais interessante. Então, depois dos comportamentos, nós temos a origem dela. Em geral, no nosso mundo, a gente assume que é uma evolução que chegou nessa criatura que está ali, ou ainda outras pessoas dizem que é criação, mas que seja. A origem que a gente assume que é, por definição, uma coisa, mas no mundo fictício pode ser que seja bem diferente, pode ser que essa criatura seja criada por algum objetivo específico. Lembra que ela pode ter uma energia divina? Pode ser que ela seja um discípulo, alguma coisa criada para ter certeza que algo vai acontecer, que ela tem um propósito, na origem dela, pelo menos. Então é interessante você pensar em outras possibilidades de origem para essa criatura, que talvez sejam interessantes e possam trazer alguma coisa para a narrativa que seja, inclusive, foco da narrativa. Depois da origem, eu trato sobre raridade, que é o quão comum essa criatura é no bioma que ela se encontra. Ela se encontra em centenas, raramente é encontrada ela tem um impacto grande nesse bioma. O quão rara ela é. Além disso, como que as raças e as culturas ao redor dela conhecem essa criatura. Ela é muito rara, ninguém ouviu falar, todo mundo ouviu falar, mas ninguém viu. Qual é a raridade dessa criatura, tanto nos contos quanto no bioma em si. E por último, a coisa que eu menos vou abordar é uma descrição geral da criatura. Isso entra muito em coisa artística, que eu não tenho muito conhecimento, mas tem como abordar várias coisas interessantes, como por exemplo, quantidade de membros, aparências diferentes, por exemplo, cores e coisas que ressaltam dessa criatura que geram um impacto visual, e outros detalhes que são cruciais para como você vai descrever essa criatura e como ela vai impactar a visão de quem está observando ou recebendo essa tua narrativa. Então, esses são os tópicos gerais que eu vou abordar e fazer perguntas, e é com essas coisas que eu estruturo como essa criatura se estabelece no mundo, e basicamente insiro ela no mundo de maneira com que ela tenha impacto e esteja bem situada no mundo, né? Então, agora eu vou começar uma outra parte do vídeo que é um exemplo dessa técnica. Há uns dias atrás eu acordei pensando em umas palavras, eu estava pensando sobre esse vídeo e como eu ia tratar algumas coisas, e eu pensei num tópico de criatura. A ideia que me veio na cabeça foi uma aranha sugadora de sangue. Esse foi o meu pontapé inicial, essa foi a ideia inicial que eu tenho, que é diferente das outras coisas. Então, a partir daí, eu tenho que trabalhar como que eu vou gerar essa criatura que seja interessante, que seja integrada ao mundo, com essa série de tópicos que eu coloquei. Primeiro eu vou fazer algumas perguntas iniciais básicas sobre essa aranha, né? Eu só botei uma ideia geral que não diz muito sobre ela. Como que ela se alimenta de sangue? Realmente ela se alimenta de sangue mesmo? Ou é só uma história gerada por cima dela que gerou esse nome? De que tamanho? Qual é a escala desse sugamento de sangue?
Então, conforme eu vou trabalhando e avançando nos meus tópicos, eu vou estabelecendo melhor essa ideia inicial que eu tive. Então, a primeira dela foi categoria e tamanho, né? É o primeiro tópico que eu abordo. A categoria dela eu já defini pelo nome, que é uma aranha. Então, ela vai ter alguns comportamentos de aranha e algumas coisas de aranha que já são inerentes a essa categoria. Tamanho é uma coisa que agora a gente pode decidir. Tem diversos tipos de aranha, e inclusive eu posso extrapolar, como é uma criatura fictícia, eu posso dizer que é uma aranha imensa, pode ser, sei lá, um bicho do tamanho de uma casa, que come sangue ou coisa desse tipo. Eu acabei dividindo em duas categorias um pouco similares, que são de armadeira, é uma criatura que caça e suga o sangue das criaturas que ela caça, ou uma criatura que eu achei também bem interessante, que seria uma criatura que faz teias pequena e que ela coleta o sangue deixado na teia dela. Ou seja, o sangue de alguma forma faz com... Quer dizer, o sangue não, uma teia faz com que colete sangue para ela. Então eu vou trabalhar em cima dessas duas ideias iniciais que eu tive e eu vou então entrar no próximo tópico, que é fonte de energia. O que essa criatura se alimenta, o que será que ela se alimenta para continuar no mundo, né? Eu já defini, sangue. Mas é realmente sangue ou ela só recebeu esse apelido por causa das histórias que contam dela? Então aí é um momento de divisão, de decisões, e eu defini que sim, ela se alimenta um pouco de sangue, mas principalmente é uma criatura carnívora que mata outras criaturas com a teia e se alimenta depois. Conforme eu vou andando, eu fui trabalhando melhor essa ideia, eu defini algumas coisas que eu vou chegar lá depois. Então, primeiro, a fonte de energia então vai ser carne, vai ser outras criaturas. Em sequência, então, a gente tem os sentidos, como que essa criatura se orienta. Uma coisa que todas as aranhas têm é um sentimento muito aguçado de movimentação nas teias delas. Então, elas têm que ter alguma coisa para sentir movimentação nas teias, e isso é um tato bem aguçado, né? Além disso, elas têm geralmente visão para ver algumas coisas e conseguir reconhecer as presas, mas eu não sei muitas outras coisas sobre aranhas, mas eu imagino que, em geral, isso é uma boa definição do que é. Esses são os sentidos, e agora a gente vai entrar nas defesas e as habilidades. Então, aqui a gente entra nas duas categorias de aranha, né? Na aranha armadeira e na aranha que arma teia. A aranha armadeira, ela tem que conseguir prender uma criatura e sugar o sangue dela, que seja, ou devorar ela. Então ela precisa conseguir morder e ela precisa conseguir prender. Essas são as habilidades principais de defesa que ela vai ter. Além disso, seria interessante ela poder se camuflar, tanto para poder caçar melhor, quanto para poder se defender melhor e se esconder, que é algo muito comum em aranhas, inclusive. Então, a gente já tem algumas habilidades aí, e além disso, uma coisa que as aranhas geralmente têm é conseguir subir paredes e outras superfícies estranhas, de cabeça para baixo, que seja, e isso já oferece bastante alternativa em mobilidade e coisas do tipo que essa aranha deve ter. Agora, a aranha menorzinha, que fica na teia, além da habilidade de subir nas superfícies, reconhecer coisas que caem na teia e tudo mais, ela precisa ter alguma maneira de produzir teia, e ela precisa também de alguma maneira de coletar sangue nessa teia. O que eu pensei, o mais evidente, seria que essa teia fosse laminada e, portanto, que ela coletasse sangue cortando as coisas que passassem por ela. E com isso ela teria a habilidade de criar teias laminadas. Como que ela vai fazer isso, a gente pode especular um pouco depois. Pode ser que tenha alguma planta específica que ela colete alguma coisa que faça com que ela consiga produzir essa teia. Pode ser que ela tire do próprio sangue ferro e consiga laminar a teia com isso. Que seja, em todos os casos a gente definiu essas habilidades, essas defesas dela. Ela também precisa poder se camuflar e ela também precisa conseguir paralisar de alguma maneira as coisas que batem na teia ou pelo menos cortar elas e pegar o sangue delas. Então, depois das defesas e habilidades, eu vou estipular o bioma. Eu estava realmente falando dessa coisa das plantas justamente para restringir o bioma. Que a princípio é alguma coisa, aranhas são coisas mais florestais, então seria alguma coisa próxima de uma floresta, de uma selva, algo desse tipo, mas eu posso restringir o bioma que ela habita justamente por essa planta que ela precisa para fazer a linha. Agora a armadeira, eu não sei, deixaria em aberto até eu definir algumas coisas. Pode ser que ela não lide muito bem com temperaturas altas ou temperaturas baixas e portanto tem que ficar num ambiente meio tropical. Então, em sequência, a organização social. E aqui eu já começo a pensar algumas outras coisas. Eu estava pensando em reprodução, na verdade, um pouco antes, e o que eu pensei é que talvez essa armadeira e essa aranha de teia fossem a mesma espécie. Tem algumas espécies de aranha, até onde eu sei, que as fêmeas são muito maiores e têm um comportamento um pouco diferente dos machos, né? Então o que eu pensei, e se essa aranha de chão fosse
da mesma espécie dessas aranhas pequenas e fosse simplesmente macho e fêmea da mesma espécie. Então, aí a gente começa a entrar em um detalhe um pouco interessante, que eu comecei a me empolgar bastante com essas aranhas, que é, então, elas sendo da mesma espécie, inclusive elas trabalharam juntas. As aranhas machos fariam as teias para coletar sangue para elas, e isso deceparia algumas criaturas que caíssem, e a aranha terrestre ela poderia caçar essas criaturas que se machucassem com as teias das aranhas menores. Pode ser que são espécies diferentes e elas trabalhem em conjunto, mas podem ser da mesma espécie. Eu vou trabalhar com seja na mesma espécie para incluir algumas coisas interessantes na reprodução e ciclo de vida. E nos comportamentos também. Então, se essa aranha terrestre ela vai caçar as que caírem da teia, e que se cortarem na teia e se debilitarem na teia, isso quer dizer que ela também tem que ficar de tocaia. E tá aí outra habilidade que ela também deveria ter. Então, a organização social seria grupos de aranhas que estabelecem teias e uma aranha embaixo para coletar e caçar as criaturas que caem e se machucam, talvez mais de uma. Então a gente chega então na reprodução e ciclo de vida. A reprodução então seria que um desses machos vai fecundar a fêmea e a fêmea vai fazer ovos, que nem a maioria das aranhas. Eu não sou biólogo, né, então provavelmente posso estar um pouco errado, se não muito. Em todos os casos, então essa aranha vai botar ovos. E é possível que essa aranha, inclusive a macho, colete sangue para alimentar a fêmea depois do processo. Pode ser inclusive virar comida. Os que não se aventurarem próximo da fêmea não vão se reproduzir, não vão se repassar, então os machos que entrarem em contato com a fêmea podem acabar morrendo, mas eles vão repassar os genes. Esse seria o ponto de vista biológico, né? Em todos os casos, então, teria esse comportamento inicial de reprodução, e a questão agora que eu estabeleci também é que essa fêmea, se tiver várias outras fêmeas ao redor, vão ter que disputar o território dessas teias que vão cair criaturas que se machucaram. Então não pode ter muitas no mesmo território. Isso quer dizer que elas estão de alguma maneira territoriais e elas eliminam as fêmeas para que não tenha um boom de fêmeas. Pode ter quantos machos quiser fazendo teias para elas, mas não pode ter muitas fêmeas. Isso faz com que tenha algum comportamento de ciclo de vida que elimine algumas fêmeas no início do processo de ciclo de vida. Então, o que eu definia é que as aranhas pequenas elas ficam próximas das aranhas mães, ou talvez as aranhas de sangue que alimentam elas, até que elas cresçam um pouquinho e possam continuar na vida delas. E depois assumir outras partes. Então, em seguida, a gente tem a origem. E aí eu estava falando do ponto de vista biológico, evolutivo e tudo mais, mas enquanto eu estava pensando e raciocinando sobre a origem, eu pensei que é possível que elas sejam fonte de alguma coisa. Elas coletam sangue, pode ser que, sei lá, um vampiro tenha criado elas para coletar sangue para eles. Então, aí está uma ideia de origem diferenciada que pode ser muito bem utilizada e trazer ao mundo um monte de coisas interessantes por cima. E o penúltimo tópico é a raridade, que fala sobre o quão comum é. Eu pensei que essa criatura pode ser relativamente comum, mas ela vai ser limitada por essas plantas que dariam a propriedade laminada para as teias, né? Que é inclusive extremamente crucial. Então, esse seria o limite de biomas, e eu imagino que elas seriam extremamente bem conhecidas pelos humanos, porque quando as aranhas pequenas vão cortar alguma coisa com a teia, acaba deixando uma teia com sangue. Isso é uma visão bem chocante, e ainda mais a população humana já tem em geral uma aracnofobia grande. E isso faz com que essas criaturas seriam horrendas e seriam fontes de muitas histórias. Então elas seriam bem conhecidas e talvez não tão comum quanto conhecidas. Então, chegando ao último tópico, a gente tem a descrição dela. É uma aranha, então ela teria 8 patas. Além disso, teria vários olhos, como a maioria das aranhas, e talvez ela tivesse alguma bolsa de sangue que conseguisse armazenar, pelo menos as pequenas, né? A maior, ela já poderia ter algum detalhe mais furtivo, alguma coisa que fizesse ela se esconder do bioma de origem dela, e com isso ela consegue operar de maneira mais furtiva para sair de tocaia quando alguma coisa se machucar na teia. Bom, então, no geral, é essa a técnica que eu uso. Eu passo pelos seguintes tempos: um traço inicial importante, que define a criatura, categoria e tamanho dela, fonte de energia, sentidos, defesas e habilidades, bioma,
organização social, reprodução e ciclo de vida, comportamento, origem, raridade e descrição da criatura. São esses tópicos que eu abordo para gerar perguntas. Além disso, eu gostaria de adicionar alguns disclaimers. Uma criatura que tu vai criar nunca vai ser tão detalhada e bem estruturada quanto uma criatura da vida real. Então, é inerente que ela não vai ser tão interessante ou tão bem inserida no mundo, mas o legal é você ter comportamentos e coisas que apareçam que essa criatura seja mais natural. E esse guia serve justamente para estabelecer essas relações e essas coisas que fazem essa criatura parecer mais no mundo mesmo. Além disso, tem algumas coisas que faltam aqui, umas outras abordagens diferentes que eu queria citar. Uma coisa que falta é predadores e criaturas que ela preda. Pode ser que tenha, isso é bem importante, inclusive. E a segunda coisa é algo que toca na pirâmide hierárquica da região, né? Onde nessa pirâmide essa criatura está. É possível, inclusive, que você possa fazer uma pirâmide do zero e construindo para cima, fazendo os predadores e tudo mais. Por último, o último disclaimer que eu tenho é que essas criaturas podem ser plantas, inclusive, mas uma coisa que eu excluí são criaturas inteligentes o suficiente para estabelecerem sociedades e relações comportamentais e culturais. Que isso gera todo um outro nível de especificidades, de história e coisas que são muito mais profundas e não podem ser, quer dizer, não são abordadas nesse vídeo em específico. Tem como usar isso daqui de base, mas tem que expandir isso para algum outro momento. Então, para finalizar o vídeo, foi essas ideias e essas perguntas que eu elaborei, que eu uso para inserir melhor uma criatura no meu mundo. E se vocês gostarem, espalhem o vídeo. Se tiverem perguntas, por favor, comentem. Se quiserem me seguir, por favor, se derem like, eu agradeceria bastante. E, no geral, obrigado por assistir. Se tiverem sugestões, por favor, comentem.